Olá galerinha, aqui na Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje eu trago pra vocês mais uma resenha do Outubro Terror. Hoje eu vou falar sobre o livro O Rei de Amarelo, que é um livro de contos do Robert W. Chambers. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira parte são 4 contos de terror realmente, que eu vou me focar um pouquinho neles nessa resenha. E a segunda parte são 4 contos que são mais ou menos ligados à era romântica da literatura da Europa, apesar do autor ser americano. Sem mais delongas, vamos falar sobre o Rei de Amarelo. O Rei de Amarelo, na verdade, é uma peça de teatro fictícia que existe apenas dentro do universo dos contos do livro Rei de Amarelo. Essa peça nunca foi escrita pelo Chambers, mas alguns fãs da literatura dele tentaram recriar essa peça. Só que é impossível porque ninguém realmente sabe qual é o contexto dela, o que acontece nessa peça. A gente apenas sabe que quem lê a peça do Rei de Amarelo fica completamente louco, comete crimes hediondos, comete suicídio e coisas estranhas acontecem com essas pessoas. Coisa boa não deve ser. Os 4 primeiros contos dessa coletânea são histórias sobre pessoas que leram o Rei de Amarelo em algum momento e isso afetou muito a vida delas. O primeiro conto do livro se chama O Reparador de Reputações e conta a história do Sr. Castaigne. Ele é um jovenzinho, ele se tornou o melhor amigo de um idoso. Esse idoso, todo mundo acha que ele tá meio fora de si, que ele tem problemas mentais, mas esse idoso, na verdade, ele é um reparador de reputações. As pessoas pagam ele pra ele consertar burradas que eles fizeram no passado, para as pessoas não falarem mal delas. É basicamente isso. A questão é que esse idosinho, ele tem um livro que tem toda a genealogia da família real, que devia ser a família que governava os Estados Unidos. A questão é que a gente tá numa democracia, então os Estados Unidos têm um presidente. Só que o Sr. Castaigne quer mudar isso porque ele descobre que ele é primo do rei. Então ele pensa, se eu matar meu primo, eu posso me tornar o rei, não é mesmo? O interessante desse conto é que, na verdade, ele é um conto que é quase uma coisa tipo ficção científica futurista. Porque ele se passa em 1910, 1920, mas o autor escreveu em 1880, se não me engano, 1890. Então ele estava imaginando os Estados Unidos do futuro, ele não sabia que essas coisas aconteceriam. Então o livro começa com uma pessoa politicamente importante falando: ah, porque os Estados Unidos é um lugar próspero, a gente venceu a guerra contra a Alemanha. Na época o pessoal nem sabia nada de Segunda Guerra Mundial, nada do tipo. Obviamente porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu no século passado, não no século XIX. Por de certa forma preveu algumas coisas estranhas. Mas daí a gente tem essa pessoa falando que os Estados Unidos vivem uma época de bonança, que tudo tá dando certo, a economia tá maravilhosa, todo mundo tá muito feliz. Só que eles estão com uma crise de suicídios acontecendo. Tem tanta gente se matando que o pessoal pensa, olha, ó, não tá dando, a gente não tá dando conta de recolher os corpos, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma câmara letal, um bloco gigante de mármore, e daí as pessoas que querem se matar entram nele e morrem lá. Não é clarificado como as pessoas morrem lá dentro, mas aparentemente é uma coisa que acontece. O primeiro conto gira em torno dessa história. Eu não vou dar muitos detalhes, afinal de contas é só um conto com mais ou menos 30 páginas, então se eu contar muita coisa dá spoiler também. O segundo conto da parte do Rei de Amarelo é A Máscara, que é o meu conto favorito, que é basicamente sobre 2 amigos. Um deles era completamente apaixonado pela mulher do outro. E daí ele conta pra essa mulher, olha, eu sou apaixonado por você. E ela fala, tudo bem, mas eu não quero nada com você. E ele, como um adulto decente, que não fica de mimimi, friendzone, ele pensa, acontece. Ninguém é obrigado a corresponder ao amor de ninguém. E apesar de eu estar triste, eu entendo seus sentimentos. Será que é difícil homens fazerem isso? Não devia ser, não é mesmo? Robert W. Chambers era um homem de verdade que colocava boas qualidades em seus personagens. Ele é apaixonado pela mulher do melhor amigo, mas isso não atrapalha a amizade deles, muito pelo contrário. Eles são artistas que trabalham com peças de mármore. Você disse mármore? Igual a câmara letal. Sim, todos os contos do ciclo do Rei de Amarelo eles são ligados de uma forma ou de outra. Eles trabalham com esculturas de mármore e, eventualmente, o melhor amigo do protagonista, ele inventa uma espécie de solução líquida que, se você mergulhar coisas vivas nessa solução, elas se tornam objetos de mármore. Então eles começam a fazer isso com pequenos animais, tipo borboletas ou peixinhos de aquário, até que no meio do conto o nosso protagonista pensa, vamos jogar um coelho nisso daí. Ele joga um coelho, o coelho vira uma peça de mármore e pensa, da hora. E como eu já disse, as pessoas que leem a peça do Rei de Amarelo ficam muito loucas e pensam em suicídio. Até por isso que tem tanta gente cometendo suicídio lá nos Estados Unidos do futuro, que é nosso passado, mas que era o futuro do autor. E essas pessoas vão atrás da câmara letal. Então a mulher, porque o nosso protagonista é apaixonado, ela lê a peça do Rei de Amarelo, ela fica muito deprimida, ela pensa em se matar. E, eventualmente ela se joga nessa solução e ela vira uma estátua de mármore. E a partir disso, coisas muito horríveis acontecem. Esse conto aqui é muito... ele tem um final bem triste, ele é um conto bem melancólico. Mas eu gostei bastante da forma como o autor escreveu sobre as coisas que acontecem com os personagens. E o conto é bonito, de certa forma, é muito bem escrito. O Chambers, ele não era só um escritor que escrevia coisas de terror bizarras, que hoje em dia a gente lê e pensa, bizarro. Na verdade, ele é um escritor muito talentoso. A prosa dele é muito prazerosa de ler, ele escreve muito bem. E eu acho que
ele deveria ter escrito mais livros, porque ele com certeza seria visto como um grande autor da época romântica da literatura dos Estados Unidos e da Europa. No entanto, ele não chegou a escrever tantas obras assim. Ele é famoso por O Rei de Amarelo e alguns outros contos de terror, mas ele não chegou a escrever muitas outras obras. Inclusive, o prefácio desse livro fala um pouco sobre isso, se você quiser saber mais sobre a literatura do Chambers. Mas seguindo em frente. O terceiro conto se chama O Pátio do Dragão. Ele é um conto bastante confuso. É sobre um cara que tá numa missa e ele acha que tem alguém seguindo ele. E ele começa uma jornada mental que ele tá tentando fugir dessa pessoa, tanto fisicamente, correndo pelas ruas da cidade, quanto mentalmente, tentando bloquear a existência dessa pessoa na memória dele, porque ele leu a peça do Rei de Amarelo. Que surpresa, não é mesmo? É um conto meio confuso, mas o final dele é bastante surpreendente. E eu gostei bastante. O quarto e último conto que fala sobre o Rei de Amarelo chama O Emblema Amarelo, que provavelmente é um dos contos mais famosos do Chambers, porque ele é um conto realmente que pode ser considerado terror. É sobre esse pintor, que ele é um pouco mais velho e ele tem uma musa, uma mulher jovem, bonita, gostosona, que pousa pra ele e ele pinta ela direto. Apesar de ele nutrir sentimentos por ela, ele pensa, bom, eu sou mais velho, essa mulher tem a vida toda pela frente e eu não quero perder uma musa, não é mesmo dando um avanço que ela não quer, então eu vou simplesmente pintar ela e ficar na minha. Acontece que com o tempo ele percebe que na verdade a musa dele pode ou não estar interessada nele e ele pensa, vou pegar a novinha. Durante o conto, a mulher começa a contar sonhos estranhos que ela tem. Inclusive um sonho bizarro em que existe uma carruagem que carrega um caixão de vidro. E quem dirige essa carruagem é um homem misterioso que ele parece já ter morrido, porque ele é macilento, a pele dele é uma gosma misteriosa, como um cadáver que começa a se decompor, derreter e tal. Acontece que isso é mais bizarro ainda porque no começo do conto, logo no início do conto, o nosso protagonista, o pintor, ele tá pintando umas coisas, ele olha pela janela pra encontrar inspiração divina, porque ele está, na verdade, procrastinando. Ele visualiza do outro lado da rua um homem que é exatamente igual o do sonho dessa mulher. E esse homem parece uma criatura que já morreu há muito tempo, só que ele está em pé e vivo, e ele é uma figura hedionda. E conforme o conto avança, a gente percebe que os nossos personagens leram o Rei de Amarelo e coisas muito estranhas acontecem. O final do conto é muito bizarro. É uma coisa que eu fiquei... E os quatro contos, eles realmente, eles não contam as mesmas histórias, eles se passam, inclusive em lugares bastante diferentes, mas eles narram histórias parecidas por causa das pessoas que leram a peça do Rei de Amarelo. A gente tem também dois contos entre a primeira parte e a segunda, e um desses contos, ele é muito bom. Apesar de ele não ser ligado ao Rei de Amarelo, é um conto fantástico com elementos muito bizarros que poderiam ser considerados de terror também. Esse conto chama Demoiselle Y, é uma coisa francesa. Não sei pronunciar, não sou francesa, não falo francês. Mas basicamente o conto é sobre um cara que ele tá, tipo, meio que fazendo umas caminhadas muito loucas pela França. Quando ele encontra um lugar bem misterioso, ele tá super perdidaço, ele encontra essa mulher nesse lugar. Essa é uma jovem de 19 anos e ela trabalha com falcoaria, sabe? Aquelas pessoas que treinam falcões. É um negócio da hora pra caralho, eu só não teria o talento pra isso porque eu tenho medo. Eu tenho medo de galinha, eu tenho medo de pombo. Você acha que eu ia mexer com falcão? Não ia. Ele conhece essa mulher, ele se apaixona perdidamente por ela, ele pensa, eu quero casar com essa mulher. Só que ele percebe que na verdade essa mulher e as pessoas que moram com ela naquele vilarejo perdido no meio do nada, nas florestas da França, aquelas pessoas parecem estar perdidas no tempo. É quase como se ele tivesse entrado na floresta e, tipo, viajado 300 anos pro passado. E é um conto bastante fantástico por causa desses elementos que podem ou não ser de viagem no tempo. E também tem um final... A parte final do livro tem 4 contos sobre as ruas de Paris. Então, basicamente, como o autor ele viveu na época do romantismo literário, ele obviamente queria escrever sobre isso, como todos os autores tentam copiar os outros autores da sua época, não é nada de estranho, extraordinário, muito pelo contrário. Mas ele escreve 4 contos sobre romance, são contos românticos que se passam nas ruas de Paris, só que eles não são contos simplesmente de amorzinho, não sei o que. São contos familiares sobre intrigas e coisas acontecendo. Tem também um pouquinho da perspectiva da guerra, né, por causa da Guerra Fria, da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê um pouquinho sobre isso. Eles são contos muito bem escritos, como eu disse, o Chambers ele era um escritor muito talentoso, que deveria ter contribuído mais para literatura, porque ele com certeza seria reconhecido como Edgar Allan Poe é reconhecido hoje, porque é um escritor do caralho. Só que infelizmente ele não era prolífico, não escreveu muitas coisas, por isso ele não é tão conhecido hoje. Os contos das ruas de Paris, eles são contos muito bem escritos. Eu não quero falar muito deles aqui porque eles não são de terror e a gente tá se focando mesmo no todo terror, mas eles são histórias muito bem escritas e se você for ler O Rei de Amarelo só pelos contos de terror, você vai estar perdendo uma parte da história. Mas, gente, eu gostei muito de ter lido O Rei de Amarelo, foi um livro bem legal. E também é um livro curtinho, então você lê ele bem rápido. E espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se você tiver alguma pergunta sobre o livro ou sugestões sobre outros vídeos, coisas que você queira dizer pra acrescentar, sei lá,
Sinta-se à vontade, deixe os comentários gostou do vídeo, dê um like para nós. Se você gostou muito do vídeo, se inscreva no canal pra você me ouvir falando sobre outros livros no futuro. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.